Olá, companheiros, olá, companheiras. O Sindicato dos Bancários das Bancárias de Brasília chega a mais este ano, mais um ano de luta intensa e de muito trabalho na defesa dos bancários e das bancárias. De modo que estamos aqui para fazer uma retrospectiva, contar um pouco dessa luta, contar um pouco dos desafios, das dificuldades que atravessamos ao longo de 2021 e apontar um 2022 com muito mais possibilidades de concretizarmos aquilo que todos e todas esperam, que é uma tranquilidade, que é um caminhar do ponto de vista das relações de trabalho, do ponto de vista das relações de vida, na forma mais complexa que ela possibilita, de forma tranquila, de forma real, concreta e pujante. Pois bem, 2021 seguramente foi um ano de continuidade de 2020, mas de aprofundamento, inclusive, da crise, sobretudo da crise sanitária e humanitária que abateu o nosso país, impactado pela questão da pandemia da Covid-19. Nós lamentamos profundamente a dor dos familiares, dos companheiros e companheiras bancários e bancárias que tiveram seus parentes, seus amigos próximos, enfim, impactados pela tragédia da pandemia. Chorando os óbitos dos nossos queridos e queridas, nós fomos impelidos a resistir. E diante de um governo, ou de governos, considerando também o governo local aqui, que tergiversou por demais do ponto de vista das medidas a serem adotadas e continuadas na proteção da vida, o sindicato foi à luta, foi às ruas, resistiu, e construiu um conjunto de proteção aos trabalhadores e às trabalhadoras em bancos que assegurou a vida, que assegurou a saúde. Estou falando dos acordos celebrados nesse período de pandemia, que assegurou a proteção dos colegas no home office, que assegurou uma série de resoluções e de protocolos implementados e seguidos pelos bancos, que resultou na proteção da vida. Buscamos todo o esforço e articulação junto ao parlamento local e nacional, junto ao governo e ao próprio executivo nacional, incluir a categoria como prioritária para a cobertura vacinal. E assim empreendemos e conquistamos, mobilizando a opinião pública que ficou favorável ao pleito dos bancários e das bancárias. Conseguimos, junto ao Ministério da Saúde, numa mobilização conjunta entre bancários e ECTistas, ou seja, os trabalhadores e as trabalhadoras dos Correios e os comerciários, categorias extremamente expostas à questão da contaminação da Covid, a inclusão no Plano Nacional de Imunização. O drama da Covid continua nesse momento em que instituições, o Banco do Brasil, Caixa, BRB e os bancos privados, Bradesco, Itaú e Santander, tendem no arrepio de todos os processos e até mesmo das recomendações médico-sanitárias e tentando, por vezes, descumprir acordos, colocam e expõem, inclusive, os colegas do grupo de risco à questão da contaminação da pandemia. Sobre esse tema, o sindicato também resistiu. Fizemos atos, protestos, fechamentos de unidades, dia de luta, e soubemos articular também com as instituições, o Ministério Público e até mesmo o próprio Judiciário, sendo vitoriosa a ação e reiterada essa decisão de solicitação do sindicato para a manutenção dos trabalhadores e das trabalhadoras em grupo de riscos e coabitante em home office. Soubemos também, dentro desse capítulo atroz de tentativas de retirada de direito, proteger a nossa categoria por meio da renovação, por 2 anos, da Convenção Coletiva e dos Acordos Coletivos de Trabalho, de modo que os direitos ficaram protegidos e pudemos, inclusive, avançar em cláusulas importantes, como aquela que assegura o combate à violência contra as mulheres bancárias. Da mesma forma, o sindicato, nesse mesmo compromisso de sindicato cidadão, ousou e avançou mais ainda, lançando uma campanha, um arcabouço jurídico de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, mas abraçando também a ampla sociedade, possibilitando que esse mecanismo esteja à disposição de todas as mulheres aqui no âmbito do Distrito Federal e no âmbito do país, uma vez que o contato imediato se faz de forma
o primeiro contato, melhor dizendo, se faz de forma remota. Nós também lutamos desde janeiro, do primeiras horas de janeiro de 2021, contra as reestruturações. As reestruturações que trouxeram desassossegos para os colegas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, sobretudo nessas duas instituições, e contra também os acertos contábeis nada humanitários que os bancos privados fazem também, que é no sentido das demissões que configuram demissões em massa no Banco Bradesco, no Itaú e no Santander. Sobre esse capítulo, vários atos foram realizados, várias mobilizações de exposição da marca e da imagem dessas instituições para que a sociedade, sabendo desse descompromisso e inclusive do descumprimento de acordos em muitas medidas, pudesse constranger, do ponto de vista da imagem, essas instituições. Nós também lutamos arduamente no Congresso Nacional para a proteção dos direitos dos bancários. A nossa jornada de trabalho legal de 6 horas, tão duramente perseguida pelos banqueiros, em vários momentos desse ano tiveram passagem por proposições de submarino, ou seja, de medidas que nada tinham a ver com a legislação do direito bancário, mas que os banqueiros, como submarino, como a medida jabuti, tentavam colocar ali nas medidas, sobretudo nas medidas provisórias encaminhadas pelo governo Bolsonaro. Então pudemos resistir e atuar de forma articulada no parlamento, evitando esses dissabores, essas retiradas de direito, como também intervimos fortemente e organizadamente com as demais categorias contra a reforma administrativa. Reforma administrativa que, se tivesse o emplacamento das suas proposições, aniquilaria por completo a possibilidade de existência e continuidade dos bancos públicos, uma vez que retiraria uma série de atributos, colocando, por exemplo, que o Estado só poderia atuar de forma subsidiária naqueles ramos e setores da economia que a iniciativa privada não tivesse interesse. Então isso é o atestado, vamos dizer assim, o testemunho de liquidação e aniquilação dos bancos públicos. Atuamos, resistimos, retiramos esses pontos da reforma administrativa e continuamos de mãos dadas com os servidores e as servidoras públicas desse país, fazendo um bom debate e valorizando o serviço público. Também nós lutamos incansavelmente e permaneceremos nessa medida incansáveis com a luta contra o desmonte da Caixa, do Banco do Brasil e do Banco de Brasília. Dos bancos públicos de uma forma geral, mas mais impactados aqui no DF, essas 3 instituições. Várias foram as campanhas, as mobilizações de todas as entidades representativas dos funcionários do Banco do Brasil, da Caixa, juntamente com o seu complexo, das federações, da Contraf, da própria FENAI, das associações profissionais que existem nessas instituições, fazendo um grande corolário de força e articulação para barrar no parlamento, para barrar também do ponto de vista das iniciativas jurídicas que protocolamos e também na atuação junto aos tribunais e às cortes de controle, como foi o caso do Tribunal de Contas da União, para salvaguardar inclusive a característica maior e mais destacada do papel público, por exemplo, do Banco do Brasil, que é a Fundação Banco do Brasil. Nós, ao longo desse período também, contamos com a substância que talvez seja a que dê mais sentido a esta categoria, que é a sua capacidade de resiliência, mas a sua capacidade de empatia. Então buscamos, a partir do exercício da solidariedade, a partir da própria noção da empatia, como elemento para a transformação do mundo. Então, potencializamos a campanha de solidariedade, quem tem fome tem pressa, e o chamado aos bancários e às bancárias de Brasília resultou na campanha que atravessa 2021, e perpassará também 2022, em face até do próprio flagelo da fome, com a arrecadação e com a doação, protegendo mais de 14 mil famílias do público priorizado pela campanha, resultando no investimento da ordem de R$1 milhão. Mais uma vez, infelizmente, o povo brasileiro vê um show de horrores, como vimos
no lamentável episódio da crise do oxigênio lá em Manaus, que a Solidariedade Internacional queria assistir aos manauaras, mas o desgoverno assim proibiu. Da mesma forma, a tentativa de ajuda humanitária vinda da Argentina é boicotada pelo desgoverno Bolsonaro. Nós, bancários e bancárias, vamos juntos e de mãos dadas, porque somos uma categoria de articulação nacional. Colocar e empreender recursos de solidariedade para a proteção dos nossos companheiros e companheiras, abraçá-los real e simbolicamente, mas também a todos aqueles que padecem do sofrimento, que é do próprio processo das inundações de instituições na Bahia, perderam seus lares, que perderam suas proteções e seus bens. Então é nesse sentido que nós fazemos um chamado, reforçamos o chamado para a campanha de solidariedade, agora direcionada também com foco no SOS Bahia. A partir de hoje, vamos estar reforçando essa campanha e os bancários e as bancárias do DF saberão dar a sua contribuição para que a nossa solidariedade chegue e abrace aos companheiros bancários e bancárias da Bahia e que a partir dessa intervenção nós possamos também dar a nossa contribuição para suplantar, para vencer essas dificuldades e reconstruir muitos dos municípios baianos impactados pela questão ecológica, fruto do desequilíbrio e do abandono da política ambiental do governo Bolsonaro. Então é nesse sentido que nós nos colocamos também, com empatia, com a dor do outro, nos posicionando e fazendo escolhas. Porque, sobretudo, o próximo período, 2022, vai requerer de nós ousadia, vai requerer de nós unidade e vai requerer de nós a franqueza de exercitar o processo histórico de forma muito crítica e promovermos as escolhas corretas para que os nossos interesses de continuidade, de trabalhadores, de defesa dos nossos direitos, seja a nossa opção. Seja a nossa opção que nasce já no dia 1º de janeiro de 2022, para que a transformação, a barbárie, o negacionismo, e todo o espírito decrépito que, infelizmente, nos acompanha de 2018 para cá, seja varrido do mapa político brasileiro e a gente possa fazer escolhas que realmente dialoguem com a condição humana, dialoguem com respeito aos trabalhadores e às trabalhadoras. Então, escolha, resistência e luta serão os ingredientes fundamentais para 2022. E fizemos a luta ao longo de 2021 e continuaremos fazendo a luta em 2022 com alegria, com respeito e com valorização. Nesse sentido, nós soubemos fazer a luta com arte ao estabelecer uma política de diálogo, a política cultural com os bancários e as bancárias, revelando e divulgando os talentos da categoria no seu mais amplo espectro. Nós estamos falando do artefato que possibilitou diálogos e revelações de talentos escondidos, alguns já muito destacados aqui na cena do DF nacional, mas talentos esses ligados à fotografia, à dança, à literatura, aí os campos e espectros da poesia, inclusive, da música e do teatro. Podemos destacar e comemorar, ao longo de quase 20 edições, os talentos e os valores da prata da casa. Então, bancários e bancárias sindicalizados que subiram ao palco do Teatro dos Bancários para dialogar sobre temas complexos de interesse da categoria, mas também de interesse da grande sociedade, permeado pela leitura da arte, pela lente da arte, nessas múltiplas facetas que aqui a gente já colocou. Continuaremos, como dissemos, com esse compromisso da luta, mas uma luta que respeita a qualidade de vida, porque trabalhamos para celebrar a vida e não para embrulhar a vida e negá-la. Continuaremos nessa resistência, buscando apropriar dos parques e dos espaços de lazer, fazendo disso um debate em matéria pública também, para que o Parlamento, para que a Assembleia Legislativa, o governo do Distrito Federal e o próximo governo ou governadora do Distrito Federal possa ter essa ciência e a importância de que os espaços de convivência pública são o caminho para uma sociedade verdadeiramente aberta, livre de preconceito, discriminação e plena de existência. Então, terminamos aqui essa
retrospectiva, mas com muita fortaleza e muita determinação para construir, a partir de 1º de janeiro de 2022, com resistência, luta, resignação, resiliência e cada vez mais empatia, uma Brasília justa, plena, né, que caiba todos os corações, gostos e desejos, a partir de uma visão, né, de respeito à diversidade, e um país, sem sombra de dúvida, que caiba a todos e a todas e que tenha no amor, que tenha no respeito à diversidade os seus ingredientes, né, para que a gente viva com dignidade, para que a gente tenha orgulho de acordar, né, e celebrar a vida. Um forte abraço em nome da diretoria do Sindicato dos Bancários e das Bancárias de Brasília e muito obrigado a vocês pela confiança de confiar essa caminhada a esta diretoria que tem compromisso e que vai levar, dentro dessa história dos 60 anos do sindicato, essa categoria para o altar que ela sempre mereceu estar e continuará estando, uma categoria de vanguarda e que, além das conquistas da própria categoria, busca também dar a sua contribuição para o processo transformador, né, e emancipatório aqui da população e do povo brasileiro. Forte abraço e um feliz 2022.